O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, nós temos, como a Igreja costuma fazer, em sua, como foi dito no início, milenar sabedoria, pegar textos das Sagradas Escrituras desde o Antigo Testamento, cartas de São Paulo, as cartas paulinas, e assim vai inserindo nos textos sagrados da liturgia os elementos essenciais para que nós possamos fazer, em especial neste período da Quaresma, aonde Deus reserva graças muito especiais de bons exames de consciência, graças de propósitos, graças de penitência, de jejum, de esmola, para que efetivamente nós possamos mudar de vida, graças para que nós possamos efetivamente abandonar a via do erro e do pecado e ser filhos e filhas que sejam razão de alegria e consolação para nosso Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje. Então, por isso nós temos aqui uma verdadeira atualização da liturgia, ou seja, a liturgia para nós é uma atualização, ou seja, essas leituras valem para os nossos dias. E quando contemplamos essa bela leitura do profeta Ezequiel, o que nós podemos analisar dessas leituras que aqui foram feitas? Algo muito simples, queridos irmãos e irmãs. E nós vamos pegar para entender essa simplicidade do profeta Ezequiel, que foi inspirado por Deus, pelo Divino Espírito Santo, para compor esses textos sagrados. Dois personagens da história sagrada. Vamos pegar aqui o grande São Pedro, apóstolo, primeiro Papa, o homem que, assim que foi chamado por Deus, abandonou as redes, abandonou seu comércio de peixes e, sem titubear, seguiu a nosso Senhor Jesus Cristo. E também vamos pegar um outro personagem, um outro apóstolo, mas que tristemente, quando é citado o seu nome, nós já sabemos, é o sinônimo da traição em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é Judas, Judas Iscariotes. Nós vemos aqui que o profeta Ezequiel está nos ensinando: abandonai a via de pecado. Não é? Ele não está nem questionando a gravidade do pecado aqui. O que ele nos convida é abandonar a vida do pecado, a via do pecado, e assim seguir o caminho da virtude e da santidade. Nos dias de hoje, com essa batalha que nós temos, o mundo inteiro não favorece, o demônio e a carne também não vão favorecer a nossa santidade. Então hoje a graça é muito grande que nós temos para seguir esse caminho que Deus quer que sigamos. Então, nós vemos aqui, ambos pecaram.
em determinado momento nós teremos ocasião de contemplar na Semana Santa, nós teremos a triste negativa de Pedro. Triste porque foram 3 vezes, quando eles estavam ali, Nosso Senhor, no palácio de Caifás, de Anás, aqueles homens que já não representavam mais a verdadeira religião do povo judeu, já tinham se desvirtuado, se mancomunado com toda espécie de paganismo, e ali então estava, por assim dizer, a traição. E Nosso Senhor estava ali sendo infamemente julgado, injustamente julgado, caluniosamente julgado, e pagavam testemunhas falsas para depor contra Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, uma infâmia. Mas São Pedro, querendo estar perto do Mestre, estava ali no pátio, no átrio do palácio de Caifás, numa fogueirinha onde tinha alguns servos de Caifás e trabalhavam ali no palácio. Era de madrugada. E um deles reconheceu São Pedro e disse: não és tu que estava ali também no Horto das Oliveiras com esse homem? E o que São Pedro responde: não, não era eu. Passa-se um tempo, uma empregada também estava ali. Não, eu conheço sim, o seu sotaque é de Galileia, você estava com ele sim. Não, já vos disse, não conheço esse homem. Segunda negativa, segunda traição. E depois um terceiro, quando intima, ele sob juramento: juro que não conheço esse homem. Então foi um grave pecado. Negou a Nosso Senhor Jesus Cristo por 3 vezes. E nós podemos dizer, traiu o Mestre. Depois que ele se deu conta, quando o galo cantou, porque Nosso Senhor já tinha advertido São Pedro, chorou amargamente o seu pecado. Judas Iscariotes, o que acontece? Esse homem também traiu por 30 moedas. Também se mancomunou com aqueles traidores da verdadeira religião e entregou o Mestre no Horto das Oliveiras do modo que nós conhecemos, com um beijo. Porque era o símbolo da verdadeira amizade, era o símbolo de uma verdadeira união de almas. Foi esse modo que ele encontrou para identificar quem era o Divino Mestre, para não ter perigo de ser confundido com alguém. Dizem que São Tiago, o apóstolo, era muito parecido com Nosso Senhor. E esse traiu. Então nós temos aqui, queridos irmãos e irmãs, 2 pecados gravíssimos cometidos. Agora, a via dos 2 foi bem diferente. E nós sabemos, São Pedro, o que ele fez, pediu perdão a Deus. Certamente procurou a Nossa Senhora pedir perdão para a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ela intercedesse por ele, junto ao seu divino Filho, junto ao Pai, e aceitasse o seu pedido de perdão. E Nossa Senhora, sem dúvida nenhuma, intercedeu por São Pedro Apóstolo. E aí nós temos o nosso primeiro Papa, aquele homem que caiu grave, pecado gravíssimo, mas se arrependeu do seu pecado. Afastou-se de tudo aquilo que poderia levá-lo novamente para o pecado, portanto fugiu de ocasiões próximas de pecado. E depois cumpriu inteiramente a sua vocação. E depois ainda, com a semelhança de morrer crucificado como Nosso Senhor, mas ele não se achando digno, queridos irmãos e irmãs, e aqui nós vemos como a graça já tenha trabalhado o coração de São Pedro, quis ser crucificado de ponta cabeça, não era digno de se assemelhar nem no que toca à morte ao seu divino Mestre. Então nós vemos que beleza, que homem santo, aquele que abre na terra e o que ele determinasse na terra abria no céu, que maravilha. Judas, o que ele fez? O contrário, o orgulho, o apego ao dinheiro, portanto a avareza, fez com que ele se desesperasse. E por orgulho também instigado por Satanás, o que ele pensou, meu pecado é grande demais para ser perdoado. Olha o absurdo do pensamento instigado por Satanás. Não existe pecado que não possa ser perdoado por Deus. Deus é infinito. Então, nós vemos aqui como esse orgulho levou ele para a perdição e para a condenação eterna. Aí sabemos o seu destino, enforcado, e depois, evidentemente, aí entregou sua alma para Satanás. Então aqui hoje fica essa bela meditação para nós, nesse sermão que nós estamos fazendo aqui, em função do quê? Deus não leva em conta as nossas faltas, porque senão quem haverá de subsistir? Mas é claro, qualquer pecado é uma ofensa gravíssima, mas ele não leva em conta as nossas faltas, ele leva em conta o nosso arrependimento. E aí, então nós conseguiremos subsistir pela graça de Deus, pela graça de Maria Santíssima. E é o que o Salmo nos diz, que nós devemos clamar a Deus e pedir esse perdão a Ele de coração contrito e humilhado,
com o propósito de nunca mais pecar, rezar constantemente para manter a virtude e a santidade. E depois esse evangelho é tão bonito, e é Nosso Senhor pela pluma de São Mateus, que nos diz, a lei não deve ser abolida em última análise, porque os fariseus, aqueles mestres da lei, pregavam que era só a exterioridade que vale diante de Deus. E Nosso Senhor disse, não, se eu concebo um pensamento mau em relação à esposa do outro, em relação a matar alguém, eu já pequei também. Então Nosso Senhor não queria que a lei fosse abolida, pelo contrário, Ele queria que ela fosse plenamente cumprida como Deus já tinha determinado desde o momento em que Ele passou em 2 tábuas de pedra essas leis para o grande Moisés. Então hoje, queridos amigos, fica esse convite para nós. Confiança. Por mais que tenhamos faltas graves, pecados graves, o que nós devemos fazer? Nunca se desesperar, nunca desanimar, mas ter uma confiança inabalável na Santíssima Virgem, se ajoelhar diante de um quadro, de uma imagem, ou então, espiritualmente diante dela, me reporto a ela, minha Mãe Santíssima, pequei gravemente, mas eu vos peço, intercedei por mim, pedi ao vosso Divino Filho que Ele obtenha esse perdão que eu tanto preciso, e que eu necessito tanto para continuar a minha caminhada. Queridos irmãos e irmãs, nós sabemos, pela uma oração composta pelo grande São Bernardo, e que o Monsenhor João, fundador dos arautos, incentiva que todos os arautos rezem diariamente e muitas vezes por dia. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção fostes por vós desamparado. Queridos irmãos e irmãs, comenta Dr. Plínio, nós não seremos os primeiros, porque Nossa Senhora não abandona ninguém que recorre a ela. Então vamos pedir no momento do ofertório dessa Santa Missa, que nós possamos ter essa confiança inabalável em Maria Santíssima, a certeza de que ela vai obter o perdão de Deus por nós, e que Deus quer nos perdoar, porque Ele não quer a morte do pecador, mas quer que ele se converta e viva. A morte aqui é condenação eterna, nas chamas do inferno, e converter e viver é viver com Ele durante toda a eternidade no céu. É o que nós vamos oferecer aqui no ofertório. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.